Após a morte do jornalista Ricardo Boechat, voltou à mídia uma desavença antiga entre ele e o pastor Silas Malafaia, porque algumas pessoas estavam associando a morte do jornalista a uma possível maldição divina por ter ele ofendido o pastor e também por ele ser ateu. Eu sou ateu, eu não tenho uma religião. A verdade, o fato ocorreu em 2015, quando Boechat, em seu programa de rádio, associou a intolerância religiosa à agressão sofrida por uma menina de 11 anos. A criança foi apedrejada na cabeça por ser praticante do candomblé. O pastor respondeu em seu Twitter, abre aspas, avisa o jornalista Boechat que ele está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Desafio Boechat para um debate ao vivo. Falar asneira no programa de rádio sozinho é mole. Deixa de ser falastrão, não incite o ódio. O jornalista leu o tweet e revidou. Ô Malafaia, vai procurar uma vai, não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. Você gosta muito de palanque, eu não vou te dar palanque porque tu é um otário, tu é um paspalhão. Até porque, diferente de você, não sou um idiota. Então você é homofóbico, você é uma figura execrável, horrorosa, e que toma dinheiro das pessoas a partir da fé. Você é rico. Eu não sou rico porque tomei dinheiro das pessoas pregando salvação depois da morte. Você é um charlatão, cara, que usa o nome de Deus, de Cristo, para tomar dinheiro de fiéis. Você é tomador de grana, você e muitos outros. Tenho medo de você não, seu otário. Vai procurar repetindo em português bem claro. O pastor disse que ele teria que provar em juízo, não pelo palavrão, mas pelas palavras contra sua honra que acabara de dizer. Agora, o que não é divulgado é que tempos depois Boechat mergulhou numa profunda depressão e o pastor Malafaia, sendo esse psicólogo, se solidarizou pelas redes sociais por conta da doença do Boechat e disse: o jornalista Boechat, com quem tive grande divergência, está com depressão, uma doença terrível. Oro por ele, divergências só no campo das ideias. E mais, sou duro em discutir minhas ideias com todo afinco e argumentação. Não odeio pessoas, discuto ideias, não emoções. Deus dê saúde a Boechat. O processo então correu e no final de 2016 houve uma audiência de reconciliação, onde ambas as partes se desculparam e prometeram em público se retratarem. No seu programa de rádio, do dia 7/12 de 2016, Boechat então falou sobre o caso. Alguns ouvintes devem se lembrar, eu estava aqui fazendo um comentário geral sobre intolerância religiosa, a partir do caso de uma menina que foi atacada. A pedradas, não foi? A pedradas, exatamente. Ela era da Umbanda, uma menina de 11, 12 anos, estava vestidinha com as roupas dos seguidores da Umbanda e tal, as roupas típicas. E ela foi atacada por uns malucos, a pedradas e tal, feriram a menina. O caso repercutiu muito. E no comentário desse assunto, eu fiz aqui uma introdução sobre o perigo da intolerância religiosa prosperar entre nós e conclamei que as lideranças religiosas, e aí disse especialmente as do campo pentecostal, neopentecostal e tal, que são lideranças importantes, de peso, que tem muitos seguidores, que se pronunciassem naquela ocasião, recriminando esse tipo de conduta e tal. Fiz uma conclamação sem nome específico, não citei nenhuma igreja específica, estava aqui nessa linha de raciocínio. E o pastor Silas Malafaia, que é uma dessas grandes lideranças nesse universo das neopentecostais e tal, tuitou no Twitter dele uma crítica ao meu comentário, dizendo que enfim, fazendo lá uma crítica que eu julguei ofensiva na hora, falando que eu estava falando da asneira, que era idiota, idiotice, não me lembro agora os termos, mas foi uma coisa que na hora me surpreendeu, porque eu não tinha citado ninguém e tal, e estava sendo bem enfático na conclamação geral às lideranças religiosas de uma maneira geral, não nominal, repito. E tal. E na reação a isso, eu ofendia o pastor de várias maneiras, né? Ele me processou, valendo-se, eu digo aqui sempre quando me processam, que eu digo o seguinte, olha, eu encaro esse tipo de reação das pessoas ao que eu digo como absolutamente natural.
Ninguém nunca me ouviu aqui dizer que acho que as pessoas não devem me processar. O direito a recorrer à justiça quando se sente ofendido ou prejudicado é geral, e eu entendo que é consequência, é parte natural do trabalho que eu faço. Eu não poderia pretender ficar falando aqui, emitindo opinião e tal, e ninguém, todo mundo achar que tudo bem, que aqueles que se sentem atingidos, e alguns já fizeram isso, muitos, eu já respondi a mais de 100 processos, muitos ainda estão em curso, já fui condenado em alguns. É do jogo, sempre encarei que era do jogo. Ontem, como parte do ritual, do processo iniciado pelo pastor Silas Malafaia, tivemos como prevê a cronologia de qualquer processo dessa natureza, a chamada audiência de conciliação. Os advogados levam as partes, os seus clientes e tal, e ali a juíza daqui do Fórum Criminal de Pinheiros, em São Paulo, como é de praxe, também perguntou se havia alguma margem para que as partes entendessem ali um campo de reconhecimento de seus respectivos equívocos, eventual, isso é o padrão da proposta, e se entendiam que a ação poderia cessar mediante algum tipo de atitude de ambas as partes, cada qual na dimensão que julgasse adequadas e tal. E eu concordei, reconhecendo nesta parte das ofensas específicas que fiz ao pastor, especialmente a que o acusava, na qual eu disse que ele é um tomador de grana dos fiéis, explorador dos fiéis, explorador econômico da fé e tudo mais, que foi o ponto central da ação movida pelo pastor Silas Malafaia. Reconheci, como de fato não tenho nenhum problema em reconhecer, que ali cometi um excesso, cometi uma impropriedade. Não houve discussão quanto ao contexto em que eu estava colocando a minha crítica, a minha abordagem, não houve discussão quanto ao mérito da minha análise. O pastor reconheceu que o meu direito de emitir qualquer opinião está preservado pela Constituição, é parte do meu trabalho, e eu reconheci que tinha me excedido, tinha cometido ali, naquele ponto específico que o acusava de tomar grana dos fiéis, para usar a frase que eu usei, que aquilo tinha sido um excesso motivado pelo que eu entendi ser também, por iniciativa dele, uma agressão, me chamar de idiota, dizer que eu estava falando asneira, etc e tal, e coisa e tal. O pastor, do lado dele, reconheceu ali que também vai tuitar alguma coisa no próprio Twitter dele, acalorada de um confronto que perdeu um pouco ali os parâmetros de um debate que seria, em outra situação, perfeitamente normal. E eu quero registrar aqui de maneira bem categórica, sem nenhum receio, de que foi feito ontem esta conciliação de entendimento, este acordo em juízo, com a compreensão de ambas as partes, na proporção que cabe a cada uma delas, esta compreensão, essa retificação, essa retratação do equívoco, do excesso cometido naquele episódio, e o processo foi encerrado. Repito que a parte conceitual dele e minha, na discussão, está preservada. Ninguém abriu mão ali dos seus pontos de vista, ninguém ali conciliou opiniões. O que se fez ali foi a depuração, nesta discussão, daquilo que foi flagrantemente um excesso adjetivo, tá certo? Da minha parte, 0-0 nessa história, e vamos em frente. O pastor Silas Malafaia logo após disse no seu Twitter: Ricardo Boechat, em seu programa de hoje na Band, retirou as palavras que feriram a minha honra. Independente de justiça, isso mostra a sua grandeza. O pastor ainda completou que o assunto com Boechat estava ali encerrado.